Fala aí, galera ligada no canal, tudo certo? Vamos estudar mais um pouco de português? Hoje eu vou dar prosseguimento aos nossos vídeos sobre a classe gramatical dos verbos. O primeiro vídeo sobre verbos eu dei a definição, apresentei basicamente como que era essa classe, como que ela funciona, quais são as partes importantes dela, e hoje eu vou prosseguir falando um pouco sobre os modos verbais, tá? Mas antes de começar, eu vou pedir para que vocês deixem um like aqui, se inscrevam no canal, para nós nos encontrarmos depois da vinheta. Beleza? Estamos de volta para falar sobre os modos verbais, especificamente. Mais uma vez eu vou dizendo para vocês que nós vamos precisar do quadro aqui na tela para que vocês possam visualizar tudo o que eu vou dizendo, ok? De vez em quando eu vou voltar aqui para vocês, vou voltar para a tela grande para vocês, mas por enquanto eu vou ficar aqui no cantinho da tela, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que são os modos verbais? Os modos verbais são as maneiras como a classe dos verbos expressa o posicionamento do falante sobre um fato. O que significa isso? Significa dizer que eu vou ter modos que vão me indicar uma maior certeza, que vão me indicar uma menor certeza, uma maior realidade, uma menor realidade, uma ordem. Então, para isso servem os modos, para a gente dividir os tempos verbais e as maneiras como esse verbo se expressa entre esses posicionamentos, essas intenções, ok? Então, cada modo verbal vai ter a sua gama de tempos verbais. Ou seja, nós vamos perceber que os tempos do modo indicativo vão ser preenchidos todos por formas simples, alguns vão ter a forma composta. Já os modos as formas verbais do modo indicativo, subjuntivo, já os tempos verbais do modo subjuntivo nem sempre vão ter uma forma simples. Normalmente a maioria vai ter... Não. Já os tempos verbais do modo subjuntivo nem sempre vão ter uma forma simples. Alguns vão ter somente a forma composta. Ok? Então, como que nós caracterizamos esses modos? O modo indicativo é o modo que indica uma realidade, um fato, ou seja, é a realização do processo verbal. Tirando a questão do futuro do pretérito, que é um pouco mais complexa, todos os outros indicam uma certeza do falante sobre determinado posicionamento, sobre determinada ação. O modo subjuntivo, por sua vez, é o modo que indica a não realização do processo verbal. Ele pode indicar um posicionamento pessoal, uma possibilidade, uma dúvida, um desejo e coisas desse tipo. Já o modo imperativo é o que indica um pedido, ou seja, ou uma ordem. Ok? Nem sempre o pedido ou a ordem vão ser expressos necessariamente por um verbo no modo imperativo. Nós podemos usar também a forma verbal do futuro do pretérito e algumas outras maneiras, mas o modo imperativo é aquele que, por excelência, serve a esse fim. Ok? Bom, e os tempos verbais do modo indicativo, já que eu falei deles? Quais são? Como eu disse no outro vídeo, tudo começa no presente. Então, o modo indicativo é um fato acontecido no presente. Tudo que vem antes do presente, como já foi dito, é pretérito. E nós começamos pelo pretérito perfeito, que é um passado pontual. É um passado com o qual eu não me preocupo sobre a duração dessa ação. Ok? Me interessa somente aquilo que aconteceu, e não o que aconteceu durante essa ação, que é a preocupação do pretérito imperfeito. Certo? Então, o pretérito imperfeito é esse pretérito que se preocupa com uma duração de uma ação no passado ou a sua repetição. Naturalmente, nós vamos ver isso em um vídeo específico sobre o assunto. Já o pretérito mais que perfeito é um fato acontecido necessariamente
antes de uma outra ação também no passado. Certo? Isso já foi dito no outro vídeo, mas é importante lembrar agora também, já que nós estamos falando do modo indicativo especificamente. Já no tempo futuro, que é aquilo que acontece depois do momento presente, nós vamos ter o futuro do presente, que é o futuro clássico, que indica aquela ação que realmente aconteceu depois de agora. E vamos ter também o futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito antigamente era chamado de condicional, porque ele levanta uma possibilidade. Você faria determinada coisa. Mas aí, hoje ele é o futuro do pretérito porque ele se relaciona necessariamente com uma ação no passado. Ele é o futuro de alguma coisa que poderia ter acontecido no passado. Perfeito? Bom, falado do modo indicativo, nós podemos passar para o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, como eu já disse, é aquele que indica uma dúvida, uma posição, um desejo com relação a determinada ação do verbo, certo? Então, os tempos do modo subjuntivo eu vou organizar de uma maneira um pouco diferente. Eu vou partir naturalmente do presente, que é o momento da fala. Então, é quando eu digo, por exemplo, é possível que eu faça determinada coisa. Então, esse que eu faça é o presente do subjuntivo. Perfeito? Ou seja, é uma ação que não se concretizou. É uma possibilidade. A possibilidade é real. Por isso ela está no indicativo. O fato da realização da ação, não. Ok? Daí nós temos o pretérito perfeito do subjuntivo, que vai ser uma forma composta. Nós vamos ver. O pretérito imperfeito do subjuntivo, que é uma forma simples. Nós vamos ver também. Ela normalmente vem combinada com o futuro do pretérito. Se não chovesse, eu iria à praia. Se não chovesse, significa que choveu, uma ação que não se realizou no passado, e eu iria à praia, um futuro que dependeria desse passado. É um pouco complexo, mas é essa a ideia. E o pretérito mais que perfeito do subjuntivo, que também é um tempo composto. Eu não falei uma coisa importante sobre o pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo, ele tem uma forma simples, mas a que nós mais usamos é a forma composta, certo? Então eu posso dizer que ele saíra quando eu cheguei, ou eu posso dizer que ele tinha saído quando eu cheguei. Perfeito? A mais usada naturalmente é a segunda forma. Vou ter o futuro do subjuntivo, que também é uma forma simples, quando eu disser, quando eu vier, ou seja, eu ainda não vi, não vim. Não é um fato consumado. E nós temos o futuro composto, tá? Que também nós vamos ver separadamente. Perfeito? Visto o modo subjuntivo, eu preciso falar alguma coisa aqui sobre o modo imperativo, que vai ser o próximo que vai entrar agora. O modo imperativo ele é totalmente dependente do conhecimento que nós temos a respeito do presente, tanto do indicativo quanto do subjuntivo. Então, se eu entender que o modo imperativo é uma combinação entre o tempo presente do indicativo e o tempo presente do subjuntivo, eu não vou ter problema absolutamente nenhum com esse modo verbal. Ok? E ele só vai ter dois jeitos, duas maneiras. Ele não se subdivide em tempos verbais. Ele se subdivide em afirmativo e negativo. Perfeito? Lembrando sempre que o imperativo não tem a primeira pessoa do singular. É impossível dar uma ordem para mim mesmo. Certo? Eu posso dar uma ordem em primeira pessoa para um grupo. Ou seja, vamos embora. Façamos o possível para resolver o problema. Mas eu não posso dar uma ordem a mim mesmo. Se eu disser, Fábio, faça determinada coisa, eu estou usando a terceira pessoa e não a primeira. Ok? Então vamos lá. O afirmativo do modo imperativo, naturalmente, como o próprio nome diz, indica um pedido ou uma ordem para que se realize uma ação. Simples assim. Faça isso. Já o modo negativo indica o pedido para que uma ação não se realize. Muito difícil, né? É uma explicação óbvia, mas que se faz necessária. Por exemplo,
não faça determinada coisa. Ok? Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro quais são os modos verbais e como eles funcionam. Eu aproveitei para apresentar também os tempos verbais de cada modo, para que nós possamos, nos próximos vídeos, nos preocuparmos somente com a divisão desses tempos verbais dentro de cada um dos modos, que vai ser a próxima sequência de vídeos. Nós vamos começar com o modo indicativo, os tempos do modo indicativo, depois vamos passar para os tempos do modo subjuntivo e vamos finalizar com o modo imperativo, ok? Então, vou pedir para vocês novamente deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!